Muito bem, pessoal. Então, esse próximo vídeo agora, eu vou mostrar como executar, né, os passos do protocolo do serviço Python, ok? Para poder executar os passos do protocolo, né, é necessário que a família já tenha o registro da demanda, né, e o vínculo ao serviço. Esse protocolo, né, que vou mostrar aqui para vocês, ele é específico do Python e vocês vão perceber que ele possui passos onde vocês registram atividades, que estão realizadas com a família, a data de inserção no serviço de vocês, né? É, atendimentos com relação a telefonemas, às vezes, vocês dão para algum, ou recebem, né? De algum órgão, por exemplo, algum centro de saúde, a respeito aí dessa família, onde inclusive também concedemos benefícios, né? Então, eu vou passar aqui com vocês por cada um desses passos. Para a gente poder acessar os passos do protocolo, eu vou vir aqui, partindo da tela inicial do sistema, né? Eu vou vir em pesquisas, opção família. Na tela aqui de pesquisar família, eu vou informar o argumento família, selecionar aqui a caixinha e digitar o número da família que está sendo atendida. Clicar em pesquisar. Ótimo, o sistema leva a gente aqui para o cadastro da família, né? Para poder entrar, acessar os passos do protocolo, agora aqui no cadastro da família, eu vou acessar a aba demandas. Observe que já existe a demanda registrada, né? Foi mostrada nos vídeos anteriores como registrar essa demanda. Então agora a gente tem a demanda registrada para a família, vou selecioná-la e vou clicar no botão tratar demanda. Ao clicar em tratar demanda, o sistema me leva aqui para a próxima tela, onde eu tenho os tratamentos realizados, né? A demanda, inclusive essa demanda, né, que eu acessei, ela já foi vinculada ao Python, como mostra aqui nessa opção onde eu estou passando o mouse. Olha só, tratamento e situação atual, né? Está vinculado ao serviço. Então, vou clicar aqui no botão editar, esse que está aparecendo aqui com o desenho de um lápis, né? Ao clicar no botão editar, eu caio na tela de vínculo à ação, né? Aquela tela que eu mostrei no vídeo anterior, quando vocês estão vinculando ao serviço, vocês colocam tipo responsável à ação, trabalhador, né? Mas para a gente acessar os passos do protocolo, depois que, né, que essa demanda já está vinculada ao serviço, a gente tem essa opção, essa guia, ou aba, né, que aparece aqui, passos do protocolo. Então eu vou clicar nessa aba e observe que ela me leva para a tela inicial aqui dos passos do protocolo, onde vocês vão inserir informações a respeito da data de inserção no serviço, registro de atividades que forem realizadas, relatórios encaminhados, né? Inclusive reuniões com órgãos, você fez isso aqui também nos passos do protocolo, ok? Então, vou mostrar para vocês esses passos. O primeiro passo que a gente tem aqui são os dados de inserção, né? Antes de executar esses passos, observem, né, que aqui, onde a gente, nessa tela inicial, a gente tem aqui a obrigatoriedade, aparece, né, a obrigatoriedade sim ou não. Essa obrigatoriedade, na verdade, aqui, o que ela quer dizer? Né? Você só consegue executar os passos seguintes ao 1, por exemplo, que é um passo obrigatório, né? Se ele estiver executado. Então, o sistema não me deixa executar o passo 2 antes do passo 1. Tá bom? Então, ele bloqueia, né? Pois é um passo obrigatório. Depois de executado o passo 1, não tem problema. Eu posso executar depois do 1 o 3, ou posso ir pular para o 8, porque os passos seguintes não são obrigatórios, tá bom?
A situação dos passos está como aguardando, né? Ainda não foi executado nenhum passo. Depois que a gente executa, a situação muda. Inclusive aparece aqui, onde eu estou passando o mouse, a data e hora da execução. Perfeito? Então, vamos executar. Aqui a gente tem um botão de executar e visualizar, né? Vocês, se forem fazer registros, vocês vão clicar no botão executar. Se for só para visualizar registros que já foram executados, vocês podem optar por esse outro botão aqui da direita. Então, vamos entrar aqui no passo 1, que é o passo de dados de inserção. Vou executá-lo. E dentro do passo 1, vocês podem ver que a gente tem um campo aqui com a data de cadastro no CRAS. Ok? Essa data de cadastro no CRAS, vocês vão colocar a data que a família foi cadastrada, né? Vamos colocar aqui uma data fictícia. E no campo 2, o número de cadastro do CRAS. Esse campo 2, na verdade, ele envolve aqui, né? O número das pastas físicas que alguns CRAS possuem. Então, o pessoal registra aqui no SIGPS o número dessas pastas físicas no campo 2. Alguns CRAS não usam mais essas pastas, né? Talvez a maioria. Nesse caso, vocês podem deixar o campo em branco, sem problema nenhum. Após preenchido os campos necessários, né, vocês vão concluir o passo, todo o passo. Depois que vocês fazem o registro, né, aqui nos campos dentro do passo, vocês vão concluí-lo, marcar a opção sim e gravar. Apareceu a mensagem azul, registro gravado com sucesso. Vou clicar em voltar, o sistema retornar para a tela inicial dos passos do protocolo. Observem que o passo 1 agora, a situação está como concluído, antes era aguardando, né? E a gente tem aqui a data e hora da execução do passo. Próximo passo, o passo 2, são informações complementares. Vou executá-lo. Dentro do passo 2, a gente tem já mais campos, né? Observem aqui. O passo 1, o campo 1, perdão, ele está inativo, até porque o registro é feito no passo 1, o passo anterior, que eu já mostrei para vocês, a data de cadastro no CRA. O campo 2, a gente tem aqui, vocês vão marcar se a família é beneficiária do Bolsa Família, sim ou não. A situação atual do benefício, né? Se está suspenso, se está bloqueado, se está ativo. No campo 4, se a família possui membros beneficiários do BPC, sim ou não, tem informação ou não se aplica. Esses são campos, né, que estão dentro do passo 2, tá, pessoal? Informações complementares. A situação no campo 5, referente ao benefício do campo 4, né, família com membros beneficiários do BPC, eu coloquei que não. Então, a situação aqui eu vou colocar que não se aplica. No campo 6, se a família possui crianças ou adolescentes no PET, e também a situação. No campo 8, se a família possui integrantes atendidos nessas opções aqui abaixo, né? Por exemplo, BPC, BPF, referenciados na média complexidade, estão referenciados na alta, avise, né? Então, vocês vão marcar as opções de acordo com o caso concreto, o caso real que tiver aí. Podem, inclusive, marcar mais de uma opção, como estão vendo, né? No campo 9, se a família possui integrantes atendidos no programa Maior Cuidado. No campo 10, o código familiar do CAD único, né?
E no campo 11, se a família está em descumprimento, sim ou não. Observe que alguns campos estão em azul e outros em branco, né? Isso significa que se vocês vão conseguir gravar as informações, né? Depois que vocês terminam de preencher, onde vocês veem aqui passo concluído, sim, e gravar, vocês só vão conseguir gravar se os campos em azul estiverem preenchidos, ok? Os campos em branco vocês conseguem gravar mesmo não estando preenchido. Vou gravar aqui a informação. Registro gravado com sucesso, ok. Passo 2 também executado. Cliquei em voltar, né, para voltar aqui para a tela inicial. O passo 3 ele está inativo, o registro de atividades. Ele só está disponível para visualização, até porque foi criado o passo 4, registro de atividades novo. Então, novos registros são executados no passo 4. O 3, somente de registros antigos para visualização. Por isso que ele está aqui ainda disponível no sistema, tá bom? Então, vou vir aqui no passo 4 agora, registro de atividades novo. Vou executar. Ok. Aqui vocês vão registrar, né? Passo 4, as atividades com relação à família que vocês estão atendendo, colocando aqui o nome da pessoa que participou da atividade. Então, vou pegar aqui, por exemplo, o integrante da família. Vou lá aqui no campo o nome da pessoa, o número dessa pessoa no SIGPS, né? Eu consigo aqui em cima também. Vou pegar aqui o número da pessoa. Se tiver mais participantes, vocês vão inserindo nos campos seguintes, o nome e o número da pessoa no sistema. Vocês conseguem aqui inserir até 5 pessoas que participaram da atividade. Ok? No campo 11, a gente tem o tipo de ação, né? Vocês vão colocar se é um acompanhamento particularizado no domicílio, se é uma acolhida particularizada no domicílio, se é uma acolhida particularizada no CRAS, para fins de cadastro, né? A gente tem algumas opções, ação remota. Então, vocês vão colocar de acordo com a situação. Acolhida em grupo, ok? No campo 12, a gente tem o relatório da atividade, onde vocês vão escrever, né, o que acontece nessa atividade. Geralmente, esses campos eles têm um limite de caracteres, ok? Então, tem que ficar atento. É um limite razoável, né? Alguns possuem mais de 2.000 caracteres de limite. Mas caso estoure, o sistema não permite que vocês gravem as informações no final aqui do registro, ok? No campo 13, a data de realização da atividade. Vocês vão colocar aqui nesse campo 13. Se a ação foi efetivada, sim ou não, né, com relação a essa atividade. No campo 15, vocês vão colocar as demandas trabalhadas nas ações técnicas no CRAS. Podem colocar mais de uma opção, né? A gente tem diversas opções, como vocês podem ver, telecentro, inclusão digital, conselho tutelar, defensoria pública, cadastro do CRAS, né? Principalmente aí na primeira atividade, né? Quando vocês registram, é importante colocar essa opção também. Enfim, vocês vão colocando as opções de acordo com a situação real. E no campo 16, a quantidade de tarifa social concedida, ok? Tarifa social, vocês vão colocar a quantidade aqui nesse campo 16, dentro do passo 4, registro de atividade. Então, vocês podem colocar a quantidade aí de acordo com a situação. Depois de preenchido os campos do passo 4, nós vamos concluir o passo e gravar. Esse passo 4 é interessante eu mostrar para vocês a função do botão novo e do botão replicar. Mostrar a diferença, né? É um botão, esses botões vocês visualizam ele em todos os passos. Vou mostrar aqui especificamente no passo 4, que geralmente é o mais utilizado aí pelo pai.
Então, aqui vocês podem ver que o registro fica gravado, né, dentro do passo com a data. Então, passou um tempo, supondo que vocês vão precisar registrar agora uma nova atividade para essa família, né? Uma das opções é entrar aqui no passo e clicar no botão novo. Observem que o SIGPS ele abre novamente aqui os campos para vocês editarem as informações, né? Vocês precisam a respeito dos participantes da atividade. Por exemplo, o tipo de ação, né? Aqueles botões que eu já mostrei para vocês, né? Vocês clicando no botão novo fazem um novo registro, perfeito? Então, estou colocando aqui novamente as informações, se a ação foi efetivada, marcações, né? E vou gravar novamente esse novo registro. Faço concluído sim e gravar. Então vocês vão sempre, né, no decorrer aí dos atendimentos que vocês forem realizando, de tempos em tempos vocês voltam e registram as atividades, né? E elas vão ficando registradas. Olha só, aqui embaixo a primeira atividade que eu registrei, né? E aí vai acumulando. Aqui a segunda atividade que eu registrei. E por aí vai. Vocês vão registrando novas atividades, os registros vão aumentando aqui dentro do passo. A diferença do botão novo, do, do replicar, né? Do botão novo é a seguinte: eu acabei de mostrar para vocês o botão novo, né? Agora eu vou mostrar o replicar, que serve para vocês ganharem tempo. Vamos supor que essas atividades aqui, elas possuem basicamente os mesmos participantes, né? O mesmo relatório, as mesmas demandas. Então, para vocês ganharem tempo e não ter que digitar tudo de novo, igual eu mostrei aqui pelo botão novo, né? Vocês podem replicar. Então, vamos supor que vocês querem pegar a primeira atividade aqui, vão selecioná-la nessa caixinha, né, que eu estou mostrando, e vão clicar em replicar. Observe que o sistema já deixa o campo editável para vocês aqui, né, com tudo preenchido, igualzinho à atividade que vocês replicaram. E aí vocês podem fazer a alteração que for necessária e deixar aquilo que deve continuar. Bacana, por exemplo, aqui no relatório vocês querem manter a mesma coisa, os participantes também são os mesmos. Às vezes vai precisar mudar aqui, por exemplo, só a data de realização da atividade, né? Enfim, então vocês conseguem ganhar tempo com o botão replicar, ok? Lembrando sempre de concluir o passo e gravar. E aí observem, né, que ficam aqui 3 registros agora com relação a essa família. Olha só, desde o primeiro até esse último. Uma observação importante é que aqui, dentro do passo, né, vocês só conseguem visualizar os 10 últimos atendimentos. Então, se vocês pegarem uma família aí que já tem registros mais antigos, vocês só vão conseguir visualizar aqui os 10 últimos. Se vocês precisarem visualizar atendimentos mais antigos, eu vou clicar aqui no botão voltar, vocês têm que acessar aqui na página inicial dos passos do protocolo, né, vocês têm que acessar essa aba histórico de execução do passo. Aqui vocês vão conseguir visualizar registros mais antigos. No caso dessa família, né, eu registrei ela há pouco tempo, então são registros de hoje mesmo, né, da data que eu gravo esse vídeo. Mas em famílias com registros mais antigos, vocês acessando essa guia ou aba histórico de execução do passo, vocês conseguem visualizá-los. Perfeito? Ok, eu vou voltar aqui para a aba passo protocolo, para ir agora para o próximo passo. Passo 5 é registro de atividades coletivas, é um passo que está inativado, né? Vocês só conseguem também visualizar registros mais antigos, até porque existe um campo específico para o lançamento de atividades coletivas, né, para o PAIS. A gente tem uns vídeos próprios aqui no canal. Vou vir para o passo 6, registro de informações de extra-atendimento técnico. Esse passo 6, um exemplo típico, é a ligação telefônica, né? Então, vou executá-lo.
Por exemplo, vocês vão entrar em contato com um centro de saúde, com um centro educacional, né? E aí vocês vão executar aqui nesse passo a data da ligação, ou então vice-versa, né? O centro de saúde, por exemplo, entra em contato com vocês, então vocês registram essas ligações aqui no passo 6, esse atendimento, colocando a data da informação, a fonte da informação, né? Por exemplo, o centro de saúde X, e a descrição da informação, aquilo que foi conversado, né? Bom, é interessante aqui colocar também, por exemplo, o nome da pessoa, né? Vocês conversaram, e o telefone. Depois de preenchidas as informações, a gente conclui o passo e grava. Vou clicar em voltar, mostrar para vocês agora o próximo passo. O próximo passo que a gente tem aqui é o passo 7, né? Ofícios ou relatórios. Quando vocês enviam um ofício para algum outro órgão ou serviço, né? Para isso que serve esse passo. Por exemplo, enviou para o PAEF algum relatório que o serviço solicitou, né? E aí vocês fazem o registro aqui no passo 7, ofício ou relatório, colocando o número do documento, caso vocês tenham, a data, o nome do destinatário, né, para quem que foi, o motivo desse ofício ou relatório, por exemplo, uma solicitação de inserção do serviço, uma solicitação de complementação de informações, um relatório periódico final, um pedido de providência, né? Devolução do caso, desligamento, são opções que a gente tem aqui nesse campo. E no campo 5, as observações que vocês julgarem necessárias. Preenchidos todos os campos desse passo 7, vão concluir o passo e gravar. Ok, vou clicar em voltar. Observem que a gente já tem alguns passos aqui como concluído, né? E a data. No passo 8, a gente tem a reunião com órgãos de defesa de direitos e redes de serviço. Esse passo 8, vamos dar uma olhadinha nele. Sempre que vocês tiverem reuniões, né, para discussões de caso, vocês podem, vocês podem estar registrando aqui nesse passo 8, colocando a área de político, o órgão ou instituição, né, que participou da reunião, por exemplo, aqui a Vara da Infância e Juventude, a assistência social, a educação, a MP, o nome do órgão e as instituições, os serviços, né? Por exemplo, que órgão da assistência social participou, aí vocês podem especificar aqui no campo 2, no 3 colocando o nome das pessoas que participaram da reunião, a data no campo 4, o motivo dessa reunião, uma descrição no campo 5, né? E também, se julgarem necessário, observações e encaminhamentos realizados no campo 6. Depois de preenchidos os campos, concluir o passo e gravar. Perfeito. Passo 9 é o plano de acompanhamento familiar, é um passo também que está inativo. Vocês conseguem também somente visualizar os registros antigos. Esses passos que estão inativos, né, eles estão inativos por solicitação do próprio serviço, parte da coordenação central, né, do serviço de vocês. E aí, o pedido vem dessa coordenação e os analistas inativam o passo, porque a coordenação entende, por exemplo, que não há mais necessidade da execução aqui no SIG-PE. O passo 10 é a gestão de encaminhamentos recebidos ou enviados. Toda vez que vocês encaminharem um cidadão para outro serviço, né, por exemplo, inclusive também tem o encaminhamento do CAD único, né, quando vocês registram esse cidadão no CIPF. Então, são casos aqui que vocês vão acessar o passo 10 e registrar a gestão de encaminhamentos recebidos ou enviados.
Então, vocês vão marcar no campo 1 um tipo de encaminhamento, se é individual, grupal, familiar, colocando aqui o nome do cidadão ou da referência familiar, né? O número dessa pessoa, o número da família no SIGPF, então a gente consegue pegar aqui em cima, né? Ou até o número da família também. O campo 4, a área de política ou a Constituição, ele está inativo. A gente tem o campo 5 para marcar a área de política ou a Constituição. E a gente tem aqui diversas opções, né? Por exemplo, Bolsa Família, Defensoria Pública, Cultura, Coordenadorias, Esporte e Lazer, Saúde. Então, vocês colocam aqui a área de política ou a Constituição, para onde foi feito esse encaminhamento ou de que vocês receberam. O nome do órgão, instituição ou serviço, né? Especifica aqui, por exemplo, o órgão da saúde que foi encaminhado, a data do encaminhamento no campo 7, motivo do encaminhamento que vocês podem descrever no campo 8, campo 9, a situação desse encaminhamento, né? Se ele foi efetivado, se está em fila de espera, se não foi efetivado. No 10, caso vocês tenham colocado aqui que não foi efetivado no campo 9, no 10 vocês vão marcar o motivo dessa não efetivação. Tá? Por exemplo, sem cobertura ou fora dos critérios de elegibilidade. Se for o caso que foi efetivado, é só colocar não se aplica. E no 11, observações complementares. Então, esses são os campos que envolvem o passo 10, gestão de encaminhamentos recebidos ou enviados. Vou concluir o passo e gravar. Vou clicar em voltar. Mostrar agora para vocês o próximo passo. O passo 11 é o descumprimento de condicionalidades. Aqui vocês vão colocar o nome do integrante, né? O tipo de descumprimento desse integrante, por exemplo, frequência escolar abaixo de 75%, pré-natal não foi realizado, vacinação não foi realizada, acompanhamento nutricional de crianças de 0 a 7 anos não foi realizado, né? Então, são motivos aqui que levam aí ao descumprimento das condicionalidades, né? O efeito que esse descumprimento causou, por exemplo, suspensão, cancelamento, bloqueio ou advertência. Um mês de repercussão, eu vou marcar. O ano de repercussão. E o benefício. Por exemplo, Bolsa Família, BCA ou BCJ. Vou colocar aqui Bolsa Família. Ok? Então, esses são os campos envolvendo o passo 11, descumprimento de condicionalidade. Vou concluí-lo e gravar. Clicar aqui em voltar. Então, esses são os passos que eu queria mostrar nesse vídeo. Vocês podem ver aqui que a partir do passo 12 a gente já entra nos benefícios, que será assunto de um próximo